Seja bem-vindo ao Maranhão Profissionalizado, a plataforma online de ensino do Governo do Estado do Maranhão. Eu sou Lívia Aroucha, mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão. E esse é o módulo de apresentação do curso de Cuidador de Idoso. Não esqueça de acessar dentro da plataforma o material de apoio a essa aula. Para qualquer dúvida, você pode entrar em contato através do fórum ou ainda por e-mail. Nesse curso, você aprenderá a ser um cuidador de idosos e descobrirá o valor social dessa profissão. Ao longo do nosso curso, dividido em 5 módulos, falaremos sobre o cuidador de idosos, o Estatuto do Idoso, cuidados no domicílio, doenças comuns do envelhecimento e materiais necessários para a aferição de glicemia capilar e pressão arterial. Bons estudos e até os próximos módulos! Seja bem-vindo! Eu sou a professora Lívia Aroucha e este é o primeiro módulo do curso de Cuidador de Idosos. Nesse módulo vamos falar sobre o cuidador de idosos. Se tiver alguma dúvida, não deixe de entrar em contato através do fórum ou ainda por e-mail. Nós precisamos compreender que existe uma diferença importante entre acompanhante e cuidador. A figura do acompanhante não participa do processo como o cuidador participa. O cuidador possui características especiais expressas pelo traço forte de amor, solidariedade e doação. É a pessoa da família ou da comunidade que pode se envolver, que pode atuar neste cargo. O papel do cuidador ultrapassa o acompanhamento e é uma participação ativa das atividades diárias, seja o idoso saudável ou seja o idoso enfermo. A função é acompanhar e auxiliar esse idoso em suas atividades de autocuidado. Eu preciso que vocês saibam que a presença do cuidador potencializa muito a qualidade de vida desse idoso. Cabe ressaltar que a manutenção do cuidador dentro da família fortalece os vínculos, fortalece o convívio familiar, diminui o tempo de internação e reduz as complicações causadas por tempo elevado de internação hospitalar. Mas vamos falar de cuidado. O que é cuidado? Cuidado é atenção, é precaução, é cautela, é carinho, é responsabilidade. Cuidar é servir. Cuidar é também perceber a outra pessoa como ela é e como ela se mostra e respeitar isso. Ser cuidador é substituir todas as atividades desses idosos? Não. O cuidador deve ter um olhar atento a esse idoso e incentivar a realizar suas próprias atividades de autocuidado. Cuidar não é fazer pelo outro, mas ajudar no que ele necessita. Nós precisamos compreender algumas peculiaridades do cuidar. Dentro do contexto em que você cuida de um idoso, esse idoso pode estar vivenciando alguns sentimentos como raiva, culpa, angústia, chateação, choro, medo da morte, invalidez. Ser cuidador é uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil, porém é uma tarefa importante e nós vamos aprender juntos a como capacitar você para desenvolver essa função. Com todos os sentimentos de raiva, de rejeição, de angústia, de depressão que o idoso pode estar vivenciando, o cuidador precisa desenvolver um jogo de cintura e aprender a negociar com esse idoso. O que significa isso? Frases como não, não quero, não posso, agora não devem desanimá-los. Vocês devem aprender a negociar e a usar uma frase importante que diz agora não, mas quando você se sentir melhor, nós podemos fazer isso. O idoso não precisa banhar no horário que você quer. Ele não precisa comer no horário que você quer, mas com negociação e um bom convívio, nós vamos construindo regras de boa convivência. Eu preciso lembrar vocês 3 coisas. Jamais infantilizar o idoso. Vocês precisam desenvolver uma escuta qualificada, aprender a ouvir.
e principalmente valorizar a fala do outro. O cuidador tem uma relação intrínseca com a equipe de saúde. O ato de cuidar não caracteriza o cuidador como um profissional de saúde. Portanto, o cuidador não deve executar procedimentos que os técnicos de enfermagem ou que enfermeiros realizariam, como curativos muito grandes, muito complexos, aplicação de injeções, tá? Instalação de sonda. Isso não é atividade de vocês. Então, as atividades que o cuidador vai realizar devem ser planejadas junto com os profissionais de saúde. E essa parceria possibilita uma sistematização que visa o cuidado adequado desse idoso no domicílio. A doença ou a limitação física provoca mudanças na vida de todos os membros da família. Vocês já devem ter tido alguém da família que ficou doente, que passou por um processo demorado de internação e sabem como isso modifica a rotina. Vocês vão estar dentro da família para facilitar esse convívio. Então, a finalidade é evitar o estresse, o cansaço e permitir também que você, cuidador, tenha tempo para se autocuidar. Quem cuida do outro precisa cuidar de si. Então, a tarefa de cuidar de alguém não é uma tarefa fácil. Então, o cuidador ele se envolve com o idoso, ele passa a sofrer as angústias que esse idoso também sofre, e diante dessa situação, é comum que vocês também possam desenvolver depressão, tem dia que vocês vão ficar tristes, tem dias que vocês não vão estar tão bem dentro da família e vocês precisam estar atentos para essas alterações. Agora eu vou dar dicas importantes para você, cuidador, aprender a se cuidar. Converse com seus familiares, seus vizinhos, seus amigos. Sempre que você precisar, fale. É fundamental que o cuidador reserve momentos para cuidar de si, para descansar, para assistir televisão, para fazer uma massagem, para participar de atividades de lazer. A sua vida não pode parar. Por isso eu repito, quem cuida precisa se cuidar. Para terminar, eu queria compartilhar com vocês uma frase que me chama muita atenção que diz: tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar existindo. Uma planta, uma criança, um idoso, o planeta Terra. Tudo que vive precisa ser alimentado. Assim, o cuidado, a essência da vida humana, precisa ser continuamente alimentado. O cuidado vive do amor, da ternura, da carícia e da convivência. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos! Seja bem-vindo ao Maranhão Profissionalizado, a plataforma online de ensino do Governo do Estado do Maranhão. Eu sou Joselita Siqueira, nutricionista com experiência em panificação e arte culinária. E esse é o primeiro módulo do curso de aproveitamento integral de alimentos. Não esqueça de acessar, dentro da plataforma, o material de apoio a essa aula. Para quaisquer dúvidas, você pode me contactar através do fórum ou ainda por e-mail. Estaremos juntos ministrando aulas teóricas e práticas e disponibilizando dicas e orientações diversas a vocês sobre higiene no processo de produção e, principalmente, preparação de alimentos, utilizando todas as partes desses alimentos, inclusive cascas, talos, folhas e sobras limpas. Então, vamos começar? A promoção da alimentação integral começa diante das dificuldades econômicas pelas quais passa o país, diante dos desafios impostos pela crise global causada pelo avanço do Covid-19. Está cada vez mais difícil adquirir alimentos adequados ao consumo do dia a dia, razão pela qual a alimentação equilibrada é, atualmente, uma das maiores preocupações do nosso cotidiano. Dessa forma, devemos aproveitar tudo que o alimento pode nos oferecer como fonte de nutrientes, a fim de tornarmos o nosso organismo forte o suficiente para combater doenças que possam nos atingir.
Estudos mostram que o homem necessita de uma alimentação sadia, rica em nutrientes, que pode ser alcançada com parte dos alimentos que normalmente são desprezadas. As perdas não acontecem somente em plantações, transporte e armazenamento inadequado, mas também no preparo incorreto dos alimentos. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, ONU, a América Latina desperdiça, em média, 127 milhões de toneladas de alimentos a cada ano. Em valores, seriam cerca de 97 bilhões de dólares. Compras grandes demais, porções exageradas, contribuem para que cada brasileiro jogue mais de 40 quilos de comida no lixo por ano, aponta esse estudo. O total desperdiçado seria suficiente para alimentar 13 milhões de pessoas. Pensando nisso, o curso de aproveitamento integral de alimentos apresentará a vocês diversas receitas que irão contrariar as estatísticas, utilizando todas as partes do alimento, não desperdiçando nada. E ainda fazendo uso de partes dos alimentos que são extremamente ricas em nutrientes, tornando assim as preparações mais nutritivas do que se fossem preparadas pelas receitas tradicionais. Antes de darmos início à parte prática deste curso, vamos destacar, primeiramente, alguns passos quanto à higiene e limpeza, tanto de quem vai produzir o alimento, quanto do local onde esse alimento será preparado, também dos equipamentos e utensílios, bem como dos produtos que serão utilizados nas preparações. Para isso, preparamos aqui algumas dicas de higiene e limpeza no que se refere à produção de alimentos. 1. Lavar bem as mãos com água e sabão todas as vezes que formos preparar algum tipo de alimento. 2. Lavar todos os utensílios e equipamentos, os que forem possíveis, com água e sabão. Os que não puderem ser lavados deverão ser limpos com álcool 70% ou solução clorada, de 1 colher de água sanitária para 1 litro de água limpa. 3. Lavar bem em água corrente frutas e verduras e depois colocá-los mergulhados em uma solução clorada por aproximadamente 10 minutos. Depois, lave-os novamente em água corrente. 4. Limpar bem mesas e balcões onde serão preparados os alimentos utilizando álcool 70%. 5. É importante também lembrar que quem irá preparar esses alimentos deve utilizar alguns equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, como touca, luvas, máscaras e aventais. São equipamentos de segurança importantes para a proteção, tanto de quem usa quanto para quem irá consumir esses alimentos. Então, até o nosso próximo módulo, onde iniciaremos as nossas aulas práticas. Tenham todos um bom aprendizado e, para esclarecimento de quaisquer dúvidas, estaremos aqui. É só chamar. Bem-vindo! Eu sou a professora Joselita Siqueira e esse é o segundo módulo do curso de Aproveitamento Integral de Alimentos. Nesse módulo, vamos aprender a fazer duas receitas, bifinho de casca de banana e bolinho de arroz com cascas e talos de legumes. Não esqueça de acessar dentro da plataforma o material de apoio a essa aula. Para quaisquer dúvidas, você pode entrar em contato através do fórum ou ainda por e-mail. Para o preparo do bifinho de casca de banana, vamos precisar dos seguintes ingredientes: 2 xícaras de casca de banana bem picadinha, um ovo inteiro, 1 xícara de leite, 1 colher de sobremesa de sal e 2 xícaras de farinha de trigo aproximadamente. Óleo,
vai ser utilizado para fritar esses bifinhos. O modo de preparo é bem simples. Basta acrescentarmos os ingredientes exatamente nessa ordem. A casca de banana picadinha, o ovo, o leite, uma pitadinha de sal, e a farinha de trigo. Misturamos bem os ingredientes. Colocamos em uma frigideira óleo para aquecer no fogo e vamos porcionar em colheradas para poder obter na fritura os bifes de casca de banana, que após a fritura serão colocados em papel toalha para absorver o óleo, o excesso de óleo, e eles ficam assim. Pode ser servido quente ou até mesmo frio para acompanhamento. Para o preparo dos bolinhos de arroz com cascas e talos de legumes, segue a lista dos ingredientes. 2 xícaras de chá de arroz cozido. Meia xícara de cascas de cenoura, batata e talos bem picadinhos. 1 colher de sopa de cebola picada. Meio dente de alho. 2 colheres de sopa de cheiro verde. 2 ovos. 1 xícara de chá de farinha de trigo e sal a gosto. Uma dica para esta receita é para quem tiver, pode utilizar ainda para melhorar o sabor, queijo parmesão ralado. Vai dar um toque especial na receita. Rápida e prática também, para o preparo, basta misturar todos os ingredientes em um recipiente. O arroz, as cascas, talos e folhas picadinhas, a cebola, o cheiro verde, os ovos, e a farinha de trigo. Uma pitadinha de sal para acertar o sabor. E aí é só misturar todos os ingredientes bem misturadinho. Pode misturar apertando, que é para todos os sabores se agregarem ao arroz. Para formar os bolinhos de arroz, ou você modela com as mãos, fazendo pequenas bolinhas, e coloca em um refratário para poder assar ao forno, ou você pode utilizar de 2 colheres, fazendo o bolinho com as colheres. Isso para quem não quer sujar as mãos, né? Vamos dizer assim, para não ter o contato direto na preparação. Mas acaba formando o bolinho da mesma forma. E aí a gente coloca no forno, numa assadeira untada, para assar. E depois de aproximadamente 30 minutos no forno, os bolinhos ficam dessa forma, dessa maneira.
Preferencialmente, eles devem ser servidos quentinhos, tá? Bem-vindo! Eu sou a professora Joselita Siqueira e esse é o terceiro módulo do curso de Aproveitamento Integral de Alimentos. Nesse módulo, vamos aprender a fazer mais duas receitas, farofa de folhas e talos e almôndegas de carne e casca de melancia. Não esqueça de acessar, dentro da plataforma, o material de apoio a essa aula. Para quaisquer dúvidas, você pode entrar em contato através do fórum ou ainda por e-mail. Para o preparo da farofa de folhas e talos, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes: 2 colheres de sopa de margarina ou óleo, 2 colheres de sopa ralada ou bem picadinha, 2 xícaras de farinha de mandioca torrada, sal a gosto, tá? As folhas e talos, eles devem estar bem picadinhos, lavados, tá? Antes de irem para o preparo. Em uma frigideira, nós vamos acrescentar os ingredientes na seguinte ordem: as cascas, folhas e talos que estão bem picadinhos, juntamente com a cebola e o cheiro verde, tá? E aí, juntamente, a gente coloca a margarina ou o óleo, tá? E aí vamos refogar, levar para o fogo para fritar até ficar bem douradinho, tá? Quando tiver essa mistura aqui bem douradinha, a gente acrescenta a farinha de mandioca, né? E acerta o tempero do sal. Rápido e prático, torna-se uma farofa bem nutritiva e saborosa que fica com essa aparência aqui, ó. Desse jeitinho a farofa de folhas, cascas e talos. Para o preparo das almôndegas de carne e casca de melancia, precisaremos dos seguintes ingredientes: 400 gramas de carne moída, 1 ovo, meia xícara de chá de cebola, cortada em cubos bem pequenos, 2 dentes de alho, picadinhos, sal a gosto, cheiro verde também a gosto, uma xícara de cenoura ralada e uma xícara de repolho bem picadinhos, meia xícara de casca de melancia ralada, uma xícara de chá de aveia, e nós vamos usar do artifício de um pouquinho de farinha de trigo para poder chegar ao ponto da massa da almôndega, para que ela não fique muito mole, se precisar. Então, basta misturar todos os ingredientes, juntar todos eles e misturar. Foi a carne, o ovo, a cebola, o cheiro verde, a melancia ralada, a casca da melancia ralada, cenoura e repolho. A cenoura, ela foi ralada com casca, viu? Para não se perder nada. Acertamos com um pouquinho de sal e a aveia. Então, nós vamos aqui, misturamos tudo. Você pode misturar usando uma colher ou pode misturar com a mão mesmo, se assim agradar. Vocês podem ver que ela está ficando uma massa úmida. E dessa forma vai ficar muito difícil da gente conseguir formar as bolinhas da almôndega.
Então, por isso é necessário a gente acrescentar aqui um pouco de farinha de trigo. Então, a gente coloca um pouco de farinha de trigo para poder alcançar o ponto de poder montar as bolinhas, né, de carne moída para formar as almôndegas. Vejam só, apenas 2 colheres aqui de sopa de farinha de trigo e já foi suficiente para dar liga na massa das almôndegas. Daqui agora, basta pegar as porções e ir fazendo pequenas bolinhas. E colocar em uma assadeira untada e levar ao forno por aproximadamente 30 minutos, até dourar. Se você preferir, também pode fritar e fazer da mesma forma. Quando tiver douradinha, vai estar pronto. Depois de prontas, as almôndegas elas ficam assim. E aí você pode usar ainda molhos de sua preferência, molho de tomate, molho branco, molho de queijo, para pôr por cima das almôndegas para torná-las ainda mais suculentas. Bem-vindo! Eu sou a professora Joselita Siqueira e esse é o 4º módulo do curso de aproveitamento integral de alimentos. Nesse módulo, vamos aprender a fazer as seguintes receitas: bananada de casca de banana e bolo de bagaço de milho verde. Não esqueça de acessar dentro da plataforma o material de apoio a essa aula. Para quaisquer dúvidas, você pode entrar em contato através do fórum ou ainda por e-mail. Para o preparo da bananada de casca de banana, vamos precisar dos seguintes ingredientes: meio quilo de casca de banana passada no liquidificador. Você pode acrescentar um pouquinho de água para que essa banana passe melhor no liquidificador, tá? Meio quilo de açúcar cristal e um pacotinho de gelatina sem sabor, tá? Que vai ser diluída aqui, hidratada na água, em meia xícara de água. Muito simples o preparo. Nós vamos precisar de uma panela, onde vamos colocar a casca de banana processada. Essa casca de banana, ela já está aqui junto com um suco de limão, que é para ela não escurecer, porque senão escurece muito rápido e o doce vai ficar muito escuro. Aí acrescentamos então o açúcar, misturamos bem para poder agregar todos os ingredientes. E assim, dessa forma, já vai direto para o fogo. Mexendo sempre, tá? No fogo, vai cozinhar, você vai deixar ele cozinhar, ferver, sempre misturando bem para não grudar no fundo da panela, até que você perceba que o doce começou a soltar do fundo da panela. Nesse momento, você vai pegar a gelatina sem sabor e vai hidratar na água. Depois que você fizer essa hidratação da gelatina na água, sem tirar o doce do fogo, você vai acrescentar a gelatina. Continuar misturando o doce sempre, sem parar, e vai ter que aguardar esse doce voltar a dar o ponto. Quando ele estiver soltando da panela novamente, você vai pegar um refratário, untar com manteiga ou margarina e derramar esse doce sobre esse refratário. Aguarde esfriar esse doce, leve até a geladeira. Aproximadamente 4 horas depois, você vai cortar o doce e
passar pelo açúcar cristal. E aí vai ficar exatamente desse jeitinho aqui, tá? O doce vai ficar mais firme e polvilhado em açúcar. Agora, para o preparo do bolo de bagaço de milho verde, vamos precisar dos seguintes ingredientes: 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga, 2 xícaras rasas de açúcar, 3 ovos, 2 xícaras bem cheias de farinha de trigo, 1 xícara de leite de coco e 1 xícara de bagaço de milho verde, 1 colher de sopa de fermento em pó e, opcional, você pode utilizar pedaços de queijo em meio à montagem do bolo. A forma de preparo é muito simples, tá? Nós vamos misturar a manteiga. Aqui eu estou usando manteiga, tá? Mas você pode usar margarina se assim preferir. A manteiga, o açúcar, pode misturar com colher. Se você tiver um fouet, melhor ainda, tá? Você vai misturar o açúcar e a manteiga. Vamos acrescentar aqui os ovos. E aqui vamos misturar bem até virar um creme bem homogêneo. A partir de agora, basta colocar todos os outros ingredientes para a preparação. O bagaço de milho verde, o leite de coco, misturamos novamente para agregar todos os ingredientes. E agora vamos começar a colocar a farinha de trigo. São 2 xícaras de farinha de trigo. 1. 2 xícaras de farinha de trigo. Agora misturamos bem, tá? Enquanto isso, é bom lembrar que o forno para assar o bolo, ele deve estar em temperatura média ou a 180 graus, pré-aquecido. Então, antes de você terminar a preparação do bolo, é bom dar um pulinho lá no forno e ligar logo para ele poder ir aquecendo. Feito isto, vamos colocar o fermento. Quando a gente coloca o fermento, basta apenas misturar levemente. E então, em uma forma untada com margarina e farinha, a gente despeja toda a massa do bolo.
e levamos ao forno para assar. Você pode usar também aquelas formas com o furo no meio, que dá o mesmo resultado. Este é o bolo depois de 30 minutos em forno médio. Mas aí vai depender do seu forno. Você pode ficar observando, quando o bolo estiver douradinho, já vai estar pronto.